O Brasil deveria estar parado, as ruas deveriam estar completamente tomadas, mas o brasileiro simplesmente naturalizou absolutamente tudo. Mais um escândalo vai pintando, vai passando e a gente não vai fazendo nada. E o nosso dinheiro e o nosso poder de compra sendo dizimado ao longo do tempo. Você financiando tudo isso, mas de novo, estamos anestesiados. Mas eu acho que algo vai mudar e eu te conto aqui o porquê disso tudo. Vamos entender. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia deste canal é trazer reflexão, concorde com tudo ou não, mas que a gente reflita a respeito de tudo o que está acontecendo. Portanto, se esse vídeo te ajuda a isso, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho, que isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo. E claro, eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale do que é a minha atividade principal, que é a alocação de capital, tanto no Brasil como fora. Mas vamos aqui direto ao tema. Em todos os meus vídeos eu tenho meus roteiros que eu faço para saber os principais pontos que eu vou falar. E aqui é mais uma exposição daquilo que me parece um cansaço natural do Brasil, mas tudo isso traz oportunidade, ou melhor, algumas oportunidades. Então vamos entender o primeiro ponto. O Brasil passa por escândalos atrás de escândalos. Mas será que a culpa não é também grande parte de todos nós que aceitamos isso? A grande burocracia e grande parte dos políticos, eles são um reflexo do que é a sociedade, do que a sociedade permite. Quando você vê o caminho livre, eles simplesmente caminham livremente para se tornarem o dono dessa sociedade. O nome servidor público, servir o público, simplesmente não vale mais nada no Brasil. Eles se apoderaram das instituições, mas é óbvio que é assim, infelizmente é assim. E se a população permite, é isso que eles farão. Eu sempre menciono um livro que chama O Caminho da Servidão, de Hayek, um economista que eu admiro muito e que foi prêmio Nobel em 1974. Veja, ele escreveu esse livro nos anos 40 após a Segunda Guerra. Em um dos capítulos, que ele chama Por que os piores chegam ao poder, ele explica didaticamente por que é que na política apenas os perversos, os piores, chegam a ser os principais. E isso tem a ver com os incentivos perversos da política. Se você é moral, é ético e competente, você sai no meio do caminho por conta desse jogo sujo, se enoja com esse poder. E você tem incentivos intelectuais e financeiros fora da política, se você é ético, moral e competente. Consequentemente, o caminho fica livre para os piores na grande média, que lá, uma vez tendo poder, farão com que os incentivos perversos da política joguem apenas a seu favor. Sempre dirão que é para o nosso bem da sociedade. Mas esses incentivos precisam de financiamento que vem através dos impostos e dos endividamentos, que tira o nosso poder de compra, a nossa moeda passa a valer menos, porque eles gastam mais do que arrecadam, gastam para dizer que é necessário para o seu bem, só que é para o projeto de manutenção de poder deles. Vamos então a alguns principais pontos que estão acontecendo no Brasil, que esse país deveria estar parado se nós fôssemos minimamente morais e éticos e preocupados de verdade com aquilo que fazem com o nosso dinheiro. Nós já estamos numa sensação de resignação. É mais ou menos isso que a gente vive. Mas será que se muitos de nós tivéssemos esse poder, nós também não exerceríamos como essa cambada toda pratica? De novo, não quero que seja uma provocação pessoal, mas uma grande massa, uma grande média da população. Veja, o primeiro ponto aqui que me veio à cabeça, o INSS, o roubo de bilhões de aposentados. Os aposentados, os velhinhos, já pagaram ao longo das últimas décadas com o roubo e o rombo dos fundos de pensão praticados pelo PT, para que eles se financiassem, financiando campanhas para o projeto de poder deles, além de mensalão, além de petrolão, de tudo que foi descoberto na Lava Jato. E agora continua com o INSS. Claramente isso acontece há anos, tenhamos isso como verdade, e de fato é, mas acelerou muito novamente aqui no final e mais. O número 1 da Previdência indicado por Lula estava envolvido e foi preso. O número 2, a mesma coisa. E pasmem, o filho do presidente recebendo mesada de R$300 mil.
Aqui um ponto principal. Na minha casa, a Globo já não entra há muito tempo. E eu não tenho nenhum problema se uma empresa privada tem um viés diferente do meu. Tá tudo bem. Liberdade de expressão é o que eu sempre prego. Especialmente para aqueles que pensam diferente de mim. Agora, se a empresa privada usa os seus próprios recursos para financiar e tomar um posicionamento, o problema é deles. O grande ponto aqui é que a Globo usa recursos que recebe do governo federal, bilhões de reais dos nossos impostos, para financiar um governo e uma máquina pública. Aí está completamente tudo errado e é por isso que eu não permito que a Globo entre mais na minha casa, nem chegue perto dos meus filhos, porque é imoral por completo. E o governo usa da artimanha dos impostos e da inflação, aumentando a dívida do Estado, justamente para financiar toda essa máquina que joga contra a própria população. Mas dirão que é sempre para o seu bem. Pois bem, por que eu trouxe a Globo aqui? Porque, sejamos justos, 2 jornalistas, Lauro Jardim e Malu Gaspar, vêm fazendo um trabalho belíssimo de expor a sujeira do Banco Master na ligação com o governo e com os ministros do STF e com grande parte também do legislativo de todos os espectros políticos. E aqui volta os incentivos perversos da política que eu falo. E cuidado com muitos que se dizem de direita, porque usam o Estado para se financiar de tudo isso e aprovam subsídios, aprovam interferências, aprovam benefícios e privilégios para uns e não para outros, aprovam mercados mais fechados. Então, vale sempre uma reflexão. Pois bem, esses 2 jornalistas, Malu Gaspar e Lauro Jardim, vêm soltando belas notícias, mesmo eu tendo um perfil ideológico diferente deles, belíssimas notícias expondo toda essa sujeira e essa teia que não para de se ligar. O filho do Lula viajando no mesmo voo com os grandes envolvidos do roubo e rombo do INSS, ganhando 300 mil reais, segundo consta na matéria que eles mencionam, nas ligações, o filho do rapaz, que seria o Lula, ganhando mesada, depois que ele foi embora do Brasil morar em Madrid, uma linha, inclusive da Malu Gaspar e do Lauro Jardim, dizendo que Lulinha pode ter ido embora porque sabia que a coisa ia estourar, mas a gente vê essa busca por transformar tudo do INSS em algo obscuro, sigiloso, para que a população não veja. Esse é o primeiro ponto e parece que o país roda normalmente. Vale lembrar também que o ministro da Suprema Corte, o Dias Toffoli, colocou o processo do Vorcaro em sigilo, depois dele ter sido solto por uma desembargadora que uma semana antes tinha falado que ele deveria ficar preso, e essa mesma desembargadora mudou de ideia quando o advogado do Vorcaro, que também já foi advogado dela em outro processo, supostamente fez uma pressão e ele acabou saindo. Dias Toffoli voou em um jato particular de pessoas próximas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, puxou o processo para o STF, colocou em sigilo e a gente não pode saber absolutamente nada. E puxou para o STF de uma forma que, vamos lá, totalmente duvidosa. Agora a gente vê Nelson Tanuri envolvido em vários desses escândalos, supostamente, também pedindo que o seu processo vá para o STF. Por que querem que vá para o STF? Eu recomendo assistir aquela série que chama O Mecanismo, que explica muito bem a Lava Jato. E naquela época tem uma cena em que todos os envolvidos ali, os grandes empresários e empreiteiros, estão presos. E eles comemoram dentro da cadeia quando os processos vão para o STF, dizendo, estamos soltos, foi para o STF. Será que quase 10 anos depois a história é exatamente a mesma coisa? Em paralelo a isso, nós vemos um contrato do Banco Master com o escritório da Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, no montante de 130 milhões de reais, 3,6 milhões por mês. E também foi noticiado por esses mesmos jornalistas de maneira brilhante no final de semana que o patrimônio da esposa do Alexandre de Moraes saiu de 24 milhões para quase 80 milhões de reais em um ano. Quanta eficiência! Que contrato belíssimo foi esse! E aí, ao mesmo tempo, hoje que eu estou gravando, segunda-feira, foi noticiado por esse mesmo canal da Globo, pela Malu Gaspar, novamente, uma salva de palmas, repito, apesar das nossas diferenças político-ideológicas, que o Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, instituição, autarquia essa que deveria ser ou deve ser independente,
O ministro da Suprema Corte procurou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, 4 vezes para dizer que não tinha problema nenhum no Banco Master e que apenas queriam derrubá-lo porque os bancões grandes estavam se sentindo ameaçados por um banco pequeno que vinha crescendo muito. Banco esse que captou mais de 40 bilhões de reais que será ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, pago pelo restante dos outros bancos. Banco esse que pagava FII de distribuição para que os seus produtos tivessem maiores incentivos a serem vendidos. Banco esse que tinha fraudes no balanço e muitas. Banco esse que causou mais de 70 bilhões de reais de prejuízos, inclusive a aposentados novamente, a Rio Previdência com mais de 1 bilhão de reais, aposentados do Amapá, aposentado de outros estados que graças a políticos e incentivos perversos colocaram bilhões e bilhões de reais de aposentados no banco fraudulento Master, que em seu balanço constava mais de 930 milhões de reais em assessoria financeira. Imagina você gastar quase 1 bilhão de reais em assessoria financeira. Alguma coisa não cheira muito bem. Agora, um dos grandes poderosos desse país são os bancos. E quem sustenta o Fundo Garantidor de Crédito, que está ressarcindo 41 bilhões de reais das fraudes do Banco Master, são os bancos grandes, que obviamente se sentiram ameaçados e estão pagando essa conta pela fraude que envolve grande parte dos políticos de todos os espectros e, como diz Malu Gaspar e Lauro Jardim, o executivo e os ministros da Suprema Corte Nacional. Tudo isso deveria parar o país. São bilhões do seu dinheiro. E mais, foi aprovado o orçamento de 2026. As emendas saíram de 53 bilhões para 61 bilhões de reais, cortando programas sociais, que em grande parte deles também são para manutenção de pobreza das pessoas. Não digo que eu sou contra a existência do Bolsa Família, mas a forma como ele é desenhado, mais de 50% da população brasileira vive do Estado, não há incentivos para eles produzirem, e sim para eles permanecerem ali como uma máquina de votos para o próprio partido, para o próprio PT, que está 72% do período do século, que já tem 25 anos no poder. Portanto, orçamento que aumenta as emendas, Lula diz que vai sancionar essa aí, o Dino diz que está barrando. Agora o Dino é muito próximo a Lula, um comunista declarado, aliado a Lula, indicado por Lula. Veja a bagunça que está, onde deve, nos bastidores, estar rolando todo tipo de acordo com o nosso dinheiro para que eles permaneçam vigentes no status quo e com o projeto de poder. A gente não tem muito o que fazer, a não ser deveríamos protestar muito mais, nos posicionarmos muito mais, mas enquanto isso a gente encontra oportunidades. Os Correios, por exemplo, estão precisando de um aporte de 20 bi, depois caiu para 12 bi, só que é uma empresa que nas estimativas de mercado valeria algo como 12 bilhões. Quem vai aportar 12 bi numa empresa que vale 12 bi? Alguns principais bancos com garantia do Tesouro. E o que é a garantia do Tesouro? Você. É o seu dinheiro, é o dinheiro do pagador de imposto que o governo tem e ele coloca como garantia. É você dando garantia para um aval que o governo está dando quando ele se endivida mais e você é o financiador de tudo isso. Percebe que nós, pagadores de impostos, estamos no centro de absolutamente tudo. Mas as coisas começam a melhorar. Veja esse vídeo, por exemplo, de um entregador de aplicativo se mostrando cansado do Estado e do que o Estado verdadeiramente é. Qual a ideia do governo sobre a regulamentação e o que vai acontecer com nós motoboys? Hoje, nós ficamos com 78% do valor das corridas. Não, 72%. Os outros 28% é dividido entre a plataforma e o governo, certo? Com a regulamentação, nós passaremos a ficar com 43%, quase metade, e o governo vai começar a ficar com 46% do que a gente ganha. Então, se regulamentar, o governo vai ganhar mais dinheiro do que a gente. A gente vai trabalhar e o governo vai ganhar dinheiro. Por isso, a gente não pode deixar essa regulamentação passar. Isso não existe. O governo ganha mais dinheiro do que a gente que trabalha. É mais dinheiro só para eles roubarem. Nunca se preocuparam com a gente, com a nossa classe. Na pandemia, só usaram a gente, mesmo assim porque precisaram, porque até então foi uma perseguição atrás da gente. A gente teve que brigar para parar com a covardia que estava sendo feita com nós motoboys. E mesmo assim, acabou a pandemia, voltou a sacanagem, voltou toda a covardia. Só usaram a gente durante a pandemia. Então não entra nessa de que o governo está preocupado com a tua segurança, com a tua saúde. Não tá, nunca tiveram. Não vai ser agora que eles vão estar. Eles estão preocupados só em arrecadar mais dinheiro. Aonde já se viu isso? O governo ganha mais dinheiro que a gente vai ficar com 43%, eles vão ficar com 46%, e outra, a plataforma vai ser obrigada a aumentar pelo menos 22% do valor dos lanches. A gente que é pobre esquece lanche. E isso ainda vai acarretar na diminuição drástica dos pedidos. A gente vai estar perdendo de duas maneiras. Aí imagina você fazer 6, 7 mil, passar a ganhar 2.500, 3.000 reais, que é o que vai acontecer. Por quê? Quase metade vai para o governo e ainda vai diminuir a quantidade dos pedidos na plataforma. Não, a gente não pode deixar isso ser aprovado. Pois é, eles estão percebendo, inclusive a classe mais pobre, o que Hayek falava já
nos anos 40, o caminho da servidão e por que os piores chegam ao poder. Enquanto isso, nós vemos discursos mofados, atrasados, antiquados de Lula na cúpula do Mercosul, que logo depois, ao ouvir o discurso do Milei, devia ter se sentido envergonhado se ele tivesse um mínimo de caráter. Parece o discurso do Lula, o VHS, e o do Milei de 2025, quando ele bota a culpa de verdade na Venezuela e enaltece os Estados Unidos por liderarem algo, por tentar tirar Maduro do poder, que colocou a Venezuela em 93% da população abaixo da linha da pobreza. Inclusive, agora no começo de janeiro, eu vou lançar o meu livro do que eu vivi lá na Venezuela. Ao passo que Lula fala que se houver uma guerra na América Latina, e eu não estou defendendo incursão militar, eu acho que Maduro vai cair sim ou sim de podre. Lula fala que isso seria uma crise humanitária, mas ele esquece de falar a crise humanitária de fuga de 20% da população da Venezuela, e os que ficaram 93% estão abaixo da linha da pobreza. Ele esquece de colocar a culpa no Maduro e no Chaves, os seus amiguinhos de longa data. E o mundo passa por isso. A França, a Alemanha, Reino Unido, Espanha, a crescente população percebendo como a política é nefasta, como os governos se endividam para mantê-los no poder, e enquanto isso, o endividamento, que durante a pandemia muitos viam como lindo, bonito, como se 2 mais 2 pudesse ser 5, agora trazendo consequências seríssimas, como a perda e a deterioração do poder de compra e a corrosão do apoio político àqueles políticos padrões. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. Por isso que eu venho falando que há oportunidades. O ouro vem batendo as máximas. O governo americano já falou que vai voltar a injetar dinheiro no sistema. As taxas de juros no Japão de longo prazo estão nas máximas das últimas décadas. No Reino Unido, a mesma coisa. A França, mais uma vez, no caos institucional e fiscal. Enquanto isso, o ouro, a prata e o cobre vem batendo recordes atrás de recordes, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. E sim, a gente tem feito esse tipo de alocação dentro das carteiras. Eu tenho, vale entender o seu perfil, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. O próprio Bitcoin, que teve uma correção importante quando olhamos no longo prazo, é uma tendência clara de alta, mas isso tudo depende de entender o seu perfil. Então, o QR Code está aí na tela para falar com a minha equipe ou comigo pessoalmente. Vamos olhar a perda do poder de compra do real frente ao dólar desde que o real foi lançado em 1º de julho de 1994. Já foram 90% de perda do poder de compra. O que R$100 compravam naquela época, compram hoje apenas R$10. O gráfico mostra justamente isso. A deterioração do poder de compra do real, e isso é inflação. Quando a tua moeda perde valor, os preços sobem, porque a tua moeda vale menos. E ao perder o poder de compra, mais inflação, você é simplesmente corroído, gasta mais. O que você ganha vale menos. E como você mantém o poder de compra ao longo do tempo com os seus investimentos, esse é o grande ponto. Veja, hoje que eu estou gravando, peguei aqui, essa é a tela do BTG, o banco que eu mais gosto, onde eu mantenho 100% dos meus investimentos. Mas aqui na Portfel a gente usa todo e qualquer banco como parceria, então a opção é do próprio cliente. Perceba como a gente consegue ver aqui o governo se financiando com taxas de juros acima de inflação mais 8. Isso para mim é imensa oportunidade. E por que imensa oportunidade? Eu acho que o Brasil vai passar por uma mudança. Não significa que o Brasil vai caminhar em direção à Suíça, mas o primeiro ponto é exterminar o PT do poder, que trouxe muito atraso para a mentalidade dos brasileiros, para as contas públicas e para a corrupção. Veja, eu acho que com mais de 80 anos o Lula terá uma dificuldade de enfrentar uma campanha que é exaustiva, viajar o país inteiro, falar a mesma coisa, tomar porrada, não fisicamente, mas verbalmente, como eu estou falando, uma pessoa que já se demonstra cansado. No final de semana, acabou a luz, ele ficou nervoso, saiu do evento que ele estava. Ele sabe que a crise será dura em 2027 pelo fiscal que ele vem deteriorando, portanto, me parece que ele já tem a narrativa correta. No primeiro mandato, supostamente, ele inseriu o Brasil no mundo. No segundo mandato, ele diminuiu a pobreza e acabou com a fome no Brasil. E no terceiro mandato, ele salvou a democracia. Obviamente, essa narrativa dele é uma grande mentira, mas para ele o que vale é sair por cima do que efetivamente sair por baixo. É porque eu acho que tem grande chance de sequer ele sair como candidato. Veja, aqui é a minha pura opinião pessoal, sem o compromisso com o erro, e é por isso que eu acho que essas oportunidades estão debaixo de nossos olhos. Espero que assim seja. A população comece a entender que os políticos são perversos,
por natureza, pelos motivos explicados, mas o primeiro ponto é exterminar o PT, que vem destruindo o ambiente de negócios, transformando o Brasil em um país completamente hostil ao capital, hostil a fazer negócios e ao mercado de trabalho. E a partir daí, continuarmos educando para que as pessoas saibam que o Centrão é outro fisiológico, que drena, suga, parasita em cima do orçamento público. E para isso, apenas a informação e a reflexão. Obrigado por ficar até aqui. Se puder compartilhar o vídeo e ativar o sininho, eu agradeço. Nesse canal a gente faz 3 vídeos por semana e eu espero que a reflexão seja muito produtiva. Eu e meu time estamos à disposição para falar sobre investimentos e reflita. Os políticos apenas querem o poder. Seguimos.